Se você tem acompanhado o mundo ultimamente, provavelmente já ouviu muito sobre a queda de taxa de natalidade. Notícias e vídeos no YouTube têm discutido como a maioria de nós, que vivem em países do Ocidente, está caminhando para uma enorme diminuição populacional nos últimos 100 anos. Eu mesmo fiz um vídeo sobre esse assunto, um lembrete rápido dessa situação. Para uma sociedade se sustentar, sua população a longo prazo, a taxa de natalidade precisa ser pelo menos 2,1% de filhos por mulher. No entanto, em praticamente todos os países ocidentais, nossas taxas de natalidade estão abaixo desse valor, há cerca de 50 anos. A situação é especialmente grave na Coreia do Sul, que registrou uma histórica taxa de natalidade de 0,84 no ano passado, resultando em uma pirâmide populacional extremamente desequilibrada. Agora, se você esperaria que houvesse pelo menos alguma discussão sobre como resolver esse problema, mas até agora nunca vi vídeos abordando profundamente as soluções. Portanto, vou tentar fazer isso nesse vídeo. Mas antes de encontrarmos uma solução, precisamos entender por que nossas taxas de natalidade estão tão baixas. De acordo com pesquisas, os 6 principais motivos pelos quais as pessoas optam por não ter filhos são: número 1. Acreditar que são velhas demais para criar uma criança. 2. Não querer impactar seu estilo de vida. 3. Achar que é caro. 4. Acreditar que o mundo está superpovoado. 5. Não gostar de crianças. 6. Sentir que não tem instinto parental. Podemos dividir esses fatores em 2 categorias mais amplas: ignorância e egoísmo. Os argumentos baseados na ignorância são mais fáceis de refutar. Primeiro, estamos caminhando para uma situação de subpopulação. Se as tendências continuarem como estão, embora nossas populações estejam aumentando atualmente, isso ocorre principalmente devido ao envelhecimento da população e à imigração. Muitos argumentam que essas tendências não serão sustentáveis a longo prazo, especialmente quando as gerações mais velhas começarem a falecer, e outros países enfrentam suas próprias crises de natalidade. Além disso, a ideia de que alguém não tem instinto parental vai contra a evolução. Se mapearmos todos os nossos ancestrais, incluindo os não-humanos, até o primeiro mamífero há 200 milhões de anos atrás, veremos que todos tiveram filhos em uma cadeia ininterrupta e criaram com sucesso para sobreviver. Agora, quanto ao egoísmo, o desgosto por criança, as preocupações com custos e o impacto do estilo de vida estão autoexplicativos. As pessoas relutam em abrir mão de certos luxos, como comer fora, ter carro melhor ou trabalhar meio período para ter filhos. É uma escolha pessoal, mas é importante considerar o bem-estar da sociedade como um todo. Então, a ignorância e o egoísmo são grandes obstáculos para aumentar a taxa de natalidade. A noção só foi propagada por instituições educacionais que dizem às mulheres que as crianças não são importantes, mas conseguiram doutorado afundando-se em dívidas estudantis e tornaram uma funcionária corporativa de 40 anos. Acredito que os pontos ainda são válidos. A ignorância é uma grande parte do motivo pelo qual as pessoas não querem ter filhos. Agora, quanto ao egoísmo, bem, não gostar de crianças e reclamar do custo e do impacto que elas terão no estilo de vida são autoexplicativos. As pessoas não estão dispostas a sacrificar e sair menos para comer fora, ter um carro pior e trabalhar meio período para dar à luz a uma nova vida, que eles acreditam que será apenas um incômodo e causará problemas, porque preferem não fazer esses sacrifícios para poder complementar seu próprio estilo de vida. Quanto ao maior fator de tudo, ser velho demais, isso é simplesmente um subproduto dessas outras razões egoístas. Pois é bastante claro que se alguém passa a maior parte dos seus 20 anos na escola e seus 30 anos trabalhando das 9 da manhã às 5 da tarde para melhorar seu estilo de vida, quando eles colocam essas coisas em prática e acharam que é um bom momento para ter filhos, provavelmente será tarde demais, porque eles estarão mais velhos. Mas mais uma vez acredito que os pontos ainda são válidos. De qualquer forma, agora temos uma compreensão clara porque as pessoas não estão optando por ter filhos. O que nos leva ao próximo passo. Como abordamos essa questão? Por que os casais modernos não começaram a criar famílias como costumavam fazer? Começaremos com uma ignorância. Isso deve ser o mais fácil de resolver. Apenas precisamos educar as pessoas, preferencialmente começando no ensino médio, mas continuamente ao longo das suas vidas, usando mídia e plataformas de notícias imparciais sobre o estado das nossas populações e as trajetórias que estamos seguindo atualmente. A necessidade de ter filho com mais crianças nascendo beneficiarão nossas economias no futuro. À medida que nos substituem no trabalho quando estivermos aposentados, também será importante destacar os benefícios psicológicos das crianças, especialmente para as mães.
e a evolução de como cada pessoa tem instintos parentais transmitidos pelos ancestrais. Então, espero que isso seja um começo para esclarecer a ignorância generalizada sobre ter filhos. Agora, quanto ao egoísmo, este é talvez o problema mais difícil de resolver, porque acredito que em um nível fundamental, 99% das pessoas são simplesmente egoístas, no que diz respeito a crianças. Parece que muitas pessoas se preocupam mais consigo mesmas do que com o tipo de vida que podem trazer ao mundo. No entanto, quando você combina isso com o fato de que as crianças são passivos caros, passivos de quase R$1 milhão, para ser bem claro, ao longo da toda a vida. Compreensível porque muitas pessoas estão optando por não ter filhos, ou pelo menos, não tantos. Então, para resolver esse problema, precisamos tornar uma decisão egoísta para os casais terem filhos. Como faríamos isso? Bem, pagar as pessoas para terem filhos, e ver nossa população começar a crescer rapidamente. No entanto, isso veio com seus próprios conjuntos de problemas. Primeiro, de onde virá o dinheiro? Sem dúvida virá do aumento de impostos, especialmente sobre aqueles que nunca escolheram ter filhos. E isso certamente não os deixarão felizes. Em segundo lugar, como poderíamos garantir que esse dinheiro não leve a incentivos perversos? Uma das citações econômicas mais famosas de todos os tempos é de Charles Munger, braço direito de Warren Buffett. Mostre meus incentivos e mostrarei o resultado. Em outras palavras, o Estado encoraja as pessoas a fazerem por motivos financeiros ou isenções fiscais, sem dúvida levará a mais daquela coisa acontecendo na sociedade. Então, apenas pensando por um segundo, se o Estado começar a cortar cheques de $250 mil para terem filhos, o que você acha que começará a acontecer? Bem, começarão a ter filhos como lucros. Além disso, provavelmente darão pouca importância e atenção a crianças. Isso acontece também com Bolsa Família. As famílias mais pobres têm um monte de filho e começam a pegar benefício do governo, porque tudo o que se importavam era com a bolsa no final do mês. Então, basicamente, teríamos uma geração de crianças desnutridas sendo criadas. Algumas pessoas dirão que o dinheiro não deve ser entregue imediatamente, mas sim dividido ao longo de 18 anos, conforme a criança cresce. Mas então, há outro problema. Como garantir que o dinheiro realmente chegue à criança? Porque provavelmente acontecerá que o dinheiro será enviado diretamente para a mãe, então ela gastará consigo mesma. Agora voltando para a ideia de dar dinheiro para os pais terem filhos, assumindo que algo semelhante aconteceria com o dinheiro sendo desviado de onde deveria ir. A pergunta óbvia é, como podemos consertar isso? Como podemos incentivar financeiramente os pais a terem filhos, garantindo que ao mesmo tempo que os benefícios sejam recebidos pelas crianças? Bem, para responder isso, primeiro precisamos entender quais são os maiores fatores que garantem uma boa criação para as crianças. Na minha opinião, as principais são pais juntos e permanecendo juntos. Para garantir isso, o governo deveria oferecer isenções fiscais para casais que escolhem ter filhos. Essas isenções deveriam aumentar à medida que o casal tivesse mais filhos. Se o casal se separar, a carga tributária deveria voltar ao que era antes. Nutrição adequada para as crianças. A obesidade infantil é um grande problema em muitos países, especialmente em famílias de baixa renda. Devemos educar os pais sobre como preparar refeições saudáveis e fornecer várias alimentações para a compra de alimentos saudáveis, como frango, fruta, peixes e vegetais. Acesso fácil e abundante a esportes e atividades intercurriculares. Mais recursos devem ser colocados para essas instituições. O esporte e o exercício são essenciais para o desenvolvimento das crianças. Essas são apenas algumas maneiras de incentivar casais a criar filhos saudáveis e fortes para a próxima geração. Se você tiver alguma opinião e alguma ideia, pode fazer isso no comentário. Na minha opinião, o governo deveria incentivar casais estruturados a terem filhos, como isenções fiscais ou até uma bolsa, e ver como isso se resultaria. Acredito que aumentaria as taxas de natalidade, mas como vivemos em um país pobre, não temos recursos, e mesmo assim, vamos escolher qual veneno tomar. Ou o governo fica sem incentivar as famílias a terem mais filhos, ou vamos ver um super colapso na aposentadoria e o país cada vez mais velho. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais vídeos relacionados. Obrigado por assistir e até a próxima.